Bom, nós vimos até agora no nosso curso a respeito do planejamento, da gestão do tempo, como fazer, separar o nosso projeto em atividades, como sequenciar essas atividades e como estabelecer os recursos necessários para cada uma dessas atividades. Nessa etapa nós vamos falar a respeito da estimativa do tempo e também vamos falar a respeito do cronograma, haja visto que essas duas atividades são bastante relacionadas e utilizam todas as informações anteriores. Então nós vamos fazer essas duas partes nessa etapa de agora. Todas as atividades anteriores elas são muito importantes na gestão do projeto. Porém, a estimativa do tempo é crucial para o projeto. É de extrema importância. Uma das principais funções da gestão do projeto é fazer com que um projeto ele seja executado dentro de uma certa especificação, ou seja, dentro do seu escopo, custando um valor pré-determinado, mas dos fatores mais importantes na gestão do projeto é estabelecer em quanto tempo esse projeto vai estar concluído e utilizar ferramentas que garantam que o projeto ele vai conseguir cumprir essa meta de tempo. Essa meta de tempo ela influencia muitas decisões para a pessoa ou para a empresa que está contratando um determinado projeto. E é muito importante que essa estimativa de tempo para as atividades seja feita de forma muito criteriosa. Existem algumas metodologias para tentar se estimar o tempo de uma determinada tarefa. Existem basicamente duas formas de se encarar o tempo necessário para se fazer uma tarefa. Uma delas é por esforço por homem-hora e outra é por recurso. Essa abordagem aqui, qualquer uma dessas duas abordagens, elas têm que ser utilizadas conforme o tipo da atividade. Por exemplo, eu tenho uma determinada atividade que eu posso calcular, olha, vai precisar um certo período de tempo para ser executado por uma pessoa. Porém, se eu colocar uma outra pessoa para fazer essa atividade, o tempo vai caindo pela metade, assim por diante. Por exemplo, imagina que nós temos uma determinada atividade onde a gente precisa fazer um buraco no chão para se construir uma piscina, por exemplo. Então, cavar esse buraco é uma atividade que uma pessoa pode vir aqui com a sua pá e ela vai começar a cavar esse buraco. Então vamos supor, a gente estima que essa pessoa aqui ela vai gastar 20 dias para conseguir cavar todo esse buraco. Se a gente colocar duas pessoas, fica fácil a gente visualizar que vão ser necessários 10 dias para escavar esse buraco. Se eu colocar 3, 4, 5 pessoas, esse tempo ele vai diminuindo proporcionalmente. Agora, uma pergunta que se deve fazer mas e se eu colocar 20 pessoas? Será que essa tarefa ela vai ser concluída em um dia? Pode ser que sim, pode ser que não.
pode ser chegar à conclusão, não, a gente tem uma limitação de quantas pessoas conseguem trabalhar simultaneamente. Se eu colocar mais pessoas, pode ser que umas atrapalhem as outras, e o tempo que deveria diminuir, ele tende a aumentar. Então é preciso um equilíbrio aqui. Quando possível, colocar o máximo de pessoas possível para fazer atividade, mas sempre procurando respeitar um determinado limite para se cumprir essa tarefa. Um outro exemplo, por exemplo, vamos supor o seguinte: nós temos aqui um carro e o carro furou um pneu. Então nós temos aqui uma atividade onde nós temos que trocar esse pneu furado pelo step. Então é possível calcular, se uma pessoa for fazer essa atividade, ela vai tirar ferramentas, onde ela vai afrouxar os parafusos, daí vai macaquear o carro, daí vai tirar o step, tirar um pneu, o outro, etc e tal. Vai fazer aquilo que todo mundo sabe o que tem que ser feito para se trocar um pneu. Se eu colocar 2 pessoas, será que o tempo de trocar o pneu caia pela metade? Talvez sim. Mas se eu colocar 3, vai cair para 1/3? Provavelmente não. A gente vai ter dificuldade para distribuir as tarefas de forma que as 3 trabalhem simultaneamente. Se eu colocar 4, 5, 6 pessoas, provavelmente vai causar uma confusão e o tempo necessário vai acabar aumentando que se eu tivesse 2, 3 ou até uma única pessoa. Então, o esforço de homem-hora ele tem que ser olhado com bastante critério. É muito fácil fazer essa conta. Se a tarefa vai durar 100 dias, se eu colocar mais pessoas vai reduzir drasticamente. Pode ser que sim, mas dependendo da tarefa, ela pode não ser possível de ser realizada dessa forma. Uma outra situação é quando a tarefa ela depende de um determinado recurso. Por exemplo, a tarefa ela vai ser aplanar um terreno, utilizando uma máquina para fazer o aplanamento do terreno. É possível calcular quantos metros quadrados a máquina consegue fazer por dia, mas se eu tenho uma restrição de recursos, por exemplo, eu tenho uma única máquina, então eu não tenho como encurtar esse tempo dessa tarefa, porque eu tenho limitação de recurso. Então, a menos que eu tenha condições de colocar uma outra máquina trabalhando junto, esse tempo ele não consegue ser reduzido tentando utilizar a abordagem do esforço. Uma metodologia também que você pode verificar e tentar fazer uma estimativa é por meio do levantamento de incerteza da tarefa. Existem tarefas que têm alto grau de incerteza e tarefas que têm baixo grau de incerteza. Por exemplo, uma tarefa que tem um baixo grau de incerteza é pintar as paredes de uma casa, por exemplo. Não tem erro. Tem que só seguir uma certa metodologia e é possível cumprir aquela atividade, estimando com uma precisão bastante razoável o tempo necessário. Porém, existem outras atividades que têm uma incerteza maior, como por exemplo as tarefas onde se desenvolve software, por exemplo, é possível que tenham graus de incerteza maiores. Desenvolvimento de hardware também costumam ter graus de incerteza maiores, porque é difícil prever todas as dificuldades que vai se ter ao longo da execução daquela tarefa. Algumas tarefas de desenvolvimento de software e de hardware elas podem ser bastante determinísticas, porque é uma atividade que já foi feita antes, um desenvolvimento semelhante já foi feito antes, a equipe tem experiência, mas existem situações onde às vezes é necessário desenvolver alguma coisa
onde a equipe não tem experiência naquele assunto, ou até que ninguém nunca desenvolveu algo parecido. Então, o grau de incerteza ele aumenta. Então, essa análise ela tem que ser feita com análise semelhante ao gerenciamento de risco, onde se coloca mais ou menos risco em relação a essa tarefa. Então, dessa forma, uma abordagem para se tentar estimar o tempo de uma determinada atividade é tentar fazer o levantamento de 3 valores de tempo, onde tenta se verificar qual que é o tempo mais provável que essa atividade vai demandar. Por exemplo, uma determinada atividade eu calculo que o mais provável é que ela se conclua em 20 dias, então o tempo provável é 20 dias. Aí você faz uma análise a respeito de qual que é o tempo mais otimista. Ou seja, se tudo correr bem, qual seria o tempo provável que essa atividade vai demandar? Se tudo correr bem, ela termina em 17 dias, ao invés de 20. E também podemos tentar levantar qual que é o tempo mais pessimista. Ou seja, se acontecerem contratempos, o mais pessimista seria uns 25 dias, por exemplo. Então vamos chamar este tempo provável de TP, o tempo otimista de TO e o tempo pessimista de TB, de BET. Então existem 2 maneiras assim mais divulgadas de como fazer o cálculo, tendo-se os valores provável, otimista e pessimista. Um deles é o método triangular, onde o tempo estimado daquela tarefa vai ser a média desses 3, ou seja, existe uma outra metodologia chamada de beta, onde o tempo estimado a gente coloca um peso maior no tempo provável. A gente multiplica o tempo provável por 4 e coloca na equação o tempo pessimista mais o tempo otimista e divide por 6. E dessa forma a gente pode calcular o tempo estimado utilizando uma dessas 2 abordagens. Não existe um certo e um errado. Quando uma atividade tem mais risco ou menos risco, você pode utilizar uma ou outra metodologia para se tentar chegar num valor que é estimado. Ele nunca vai te dar uma precisão certa, porque está se tentando prever o futuro, né? Então, existem situações com pouco risco, onde os valores otimista e pessimista vão ser muito parecidos, mas existem outras situações onde os 2 valores vão ser muito discrepantes. E então aqui a gente verifica que tem um risco maior de atrapalhar o cronograma e ele não ser cumprido. Uma outra análise que é muito importante de se fazer é a análise do caminho crítico. Então, vamos supor que nós temos um projeto aqui onde nós temos 3 grupos de atividades principais. A gente pode observar que essas 3 atividades aqui, elas precisam de menos tempo para serem executadas, daqui até aqui, do que este grupo de atividades aqui. E este grupo aqui também é menor que este grupo. Ou seja, a gente pode observar que o tempo do projeto ele é determinado pelo tempo com que essas atividades aqui elas vão demandar para serem executadas. E esse tempo que está sobrando aqui em relação a esses outros 2 grupos aqui, 2 ramificações, a gente tem uma folga.
o que acontece? Se uma ou mais dessas atividades sofrerem um atraso, a execução ela vai se estendendo ao longo do tempo, porém se ela não se estender além dessa data aqui, ela não vai alterar o tempo de conclusão do nosso projeto. A mesma coisa acontece com essa ramificação aqui. Qualquer atraso que sofra aqui, se ele não exceder essa data, ele não vai alterar a data da conclusão do projeto. Porém, qualquer atraso que cada uma dessas atividades aqui sofrer, elas consequentemente vão alterar a data de conclusão do projeto. Então, esse grupo de tarefas aqui, ele é chamado de caminho crítico. Ou seja, a estimativa de tempo dessas atividades tem que ser feita com um critério mais criterioso do que essas aqui, para que a estimativa do tempo do projeto seja mais real, seja mais preciso possível, e da mesma forma a execução dessas tarefas elas têm que ser feitas de uma maneira onde se tenta evitar o máximo possível que elas possam sofrer atrasos. Uma possibilidade que às vezes é implementada é a inserção de uma atividade no caminho crítico chamada de buffer. Esse buffer ele serve para se estabelecer uma folga dentro do caminho crítico. Dessa forma, o prazo que é estabelecido como final do projeto, se um atraso no caminho crítico ocorrer, não vai fazer com que a data de entrega do projeto se atrase. Por outro lado, a inserção de buffers pode meio que soar como uma gambiarra, porque está se estendendo a data de conclusão do projeto além do que se estava sendo previsto inicialmente, dada a estimativa de tempo que foi feita para cada uma dessas atividades. Então, a inserção desse buffer ele depende do tipo de comprometimento que a data da entrega possui. Por exemplo, essa data de entrega ela é muito importante ser estabelecida com precisão, porque ela vai alavancar outros projetos. Por exemplo, vamos supor, aqui a gente vai desenvolver um produto. Esse produto ele tem que estar pronto nessa data, porque nessa data então nós teremos uma campanha de marketing que vai ser veiculada, contratos com televisão e com meios de comunicação vão ser realizados, então essa data é muito importante. Então vale a pena às vezes colocar um buffer, onde se dá uma certa segurança a respeito da data de entrega do projeto. Porém, se essa data de entrega não tem esse tipo de situação crítica, então a inserção de buffer às vezes pode ser desnecessária. Existem outras análises que podem ser feitas também a respeito do caminho crítico, onde se tenta, se o caminho crítico ele for reduzido o tempo necessário, consequentemente o tempo do projeto também é reduzido. Então, se for possível colocar mais recursos humanos para reduzir o tempo dessas atividades do caminho crítico, o tempo do projeto como um todo vai se reduzir, pode-se ganhar um ganho. Mas tudo depende do tipo da atividade, se essa atividade o tempo dela é reduzido colocando mais recursos ou não. Então, dessa forma, nós podemos verificar vários detalhes a respeito de como se fazer estimativa de tempo para a atividade e também como nós podemos fazer para, utilizando todas as informações anteriores, estabelecer um cronograma e fazer análise de cronograma. Eu vou mostrar agora como nós fazemos a inserção do tempo, apesar de ser uma informação que nós já tratamos em algumas outras atividades anteriores, mas nós vamos fazer mais algumas análises a respeito do cronograma, visualização do caminho crítico e tudo mais.